meditar hoje, especialmente hoje, na lição de número 4. Jesus, o pão da vida. Aleluia. Lembrando que hoje também é dia das mães. É hoje, não é? É hoje, não é? É hoje, glória a Deus. Tem que perguntar porque às vezes a gente confunde, né? Parabéns a todas as mamães que estão aqui, as avós que são mães 2 vezes, né? Que Deus abençoe e que o Senhor esteja sempre abençoando vocês que fazem a diferença, essas mulheres abençoadas que trazem vida. Deus, através de vocês, traz vida a este mundo e embeleza esse mundo. Que Deus abençoe muito vocês. Logo mais à noite nós teremos aqui algumas programações voltadas exclusivamente para as mamães, tá bom? Só para que vocês não saiam daqui hoje entristecidas ou pensando que nós esquecemos de vocês, porque na verdade não há como esquecer de vocês, minhas amadas irmãs. Aleluia, irmão, aleluia, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E logo mais à noite, então, nós estaremos fazendo mais considerações, terá uma apresentação aqui, muito abençoada, 2 apresentações, e será uma bênção. Amém? Aleluia. Lição de número 4, da nossa revista, e o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Só para os irmãos recapitularem, nós lembrarmos, estamos estudando sobre Jesus revelado no Evangelho de João, tá bom? Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são escritos para um público diferente, né? Mateus é escrito para os judeus, Marcos é escrito para revelar o Jesus que é servo, né? Aquele que veio para servir. Lucas é escrito para os gentios, por isso a riqueza dos detalhes, dos lugares, dos momentos, ele registra isso detalhadamente. Mas João é o evangelho que revela Jesus como o Filho de Deus. Então João escreve esta carta direcionado pelo Espírito Santo dentro desta perspectiva, revelando o Filho que veio para morrer no nosso lugar, para poder nos dar acesso ao Pai, para que possamos estar na eternidade com Ele, com salvação eterna. Então João está revelando. Nós consideramos na teologia o Evangelho de João chamado de Evangelho não sinótico. E os irmãos, só para lembrarem do que nós estamos falando, é o Evangelho que difere dos demais, porque o Evangelho de João contém milagres e registros que não contém nos demais evangelhos. Por isso ele é chamado desta maneira, tá bom? Então, nós estamos estudando dentro desta perspectiva. Só para os irmãos lembrarem também, quando nós falamos de estudo bíblico, é diferente de pregação, né, irmão? Pregação é pregação, estudo é algo mais, em teoria, né, mais tranquilo. Tem dia que a gente se emociona, glória a Deus, porque Deus vai ministrando no coração da gente, é bênção, tem que deixar o Espírito Santo fluir mesmo. Mas o estudo bíblico é o momento e o lugar onde nós tiramos nossas dúvidas, perguntamos coisas relacionadas à lição, aleluia, tá bom? Que aí às vezes a pessoa está estudando sobre Jesus, o pão da vida, e pergunta: de onde vem os dinossauros? Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, irmão? Aí essas coisas a gente pergunta depois, tá? Mas hoje vamos estar então dando continuidade a este tema. Nós falamos na lição passada sobre a verdadeira adoração e como Deus ministrou aos nossos corações aqui e vai continuar ministrando nesta manhã. Então, o texto áureo, João capítulo 6, o versículo 48, vamos todos dizer juntos, 1, 2, 3. Eu sou o pão da vida. João 6, 48. E a verdade prática? Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano.
Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Vamos para a leitura bíblica em classe. João capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Todos têm a revista aí, tudo certinho? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Só uma observação. Assentaram-se, pois, os homens. Então eram 5.000 homens. Os estudiosos dizem que eram aproximadamente 15.000 pessoas, contando com mulheres e crianças. E Jesus, versículo 11, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Tome o seu assento, por favor. A palavra-chave desta lição é vida. E hoje nós estaremos falando sobre Jesus, o pão da vida. Irmãos, todos nós sabemos, ou pelo menos temos o entendimento, no mínimo o mais comum, sobre como Jesus ensinava enquanto ele estava aqui nessa terra. Lembrando que Jesus, irmãos, gastou a maior parte do seu ministério, pelo menos 70% do seu ministério, dedicados ao ensino. A Bíblia diz que ele ensinava, pregava, curava e percorria as aldeias. Então, antes de qualquer coisa, Jesus ele dedicava grande parte do seu ministério ao ensino, porque Jesus sabia que ainda que as pessoas recebessem milagres, se elas não entendessem a mensagem do Evangelho, das boas novas, do reino dos céus, o milagre não seria suficiente para a vida delas. Então ele ensinava o arrependimento e pregava que o reino dos céus estava entre eles, já havia chegado entre eles. E uma das formas de Jesus ensinar, uma forma muito pedagógica que facilita o ensino, são as parábolas, metáforas. O que são parábolas? São histórias comuns do dia a dia, mas que revelam verdades espirituais, de uma maneira bem simples para os irmãos entenderem. Então Jesus, muito conhecedor da cultura judaica, agora no capítulo 6, versículo 48 do Evangelho de João, que é o texto base, o texto áureo da nossa lição, que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus está se referindo a este ensino, a esta mensagem, fazendo alusão ao pão que todos os dias estava na mesa dos judeus. É um costume que tem aqui em Portugal também,
tem no Brasil. Todo dia a gente gosta de comer um pãozinho, né? Não vou falar muito porque hoje nós estamos, aleluia, em consagração, né, irmãos? Para não, como diz minha mãe, para não atiçar as bichas da gente, né? As lombrigas, tá? Não vou entrar muito nos detalhes culinários, mas Jesus está se referindo então a uma coisa que é comum do dia a dia deles. Porque Jesus fala que ele é a água da vida. Porque sem água não tem sobrevivência. Porque Jesus fala que é a luz. Porque Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque isso é uma figura de linguagem para fazê-los entender as verdades espirituais que eles deveriam entender naquele tempo. Então Jesus estava usando esta figura de linguagem, esta parábola, esta metáfora, para poder explicar, né, eles que ele também é o pão, só que ele é o pão da vida. E se nós não somos alimentados ou não nos alimentamos dele ou por ele, nós também não temos esta vida. Porque Jesus estava explicando a eles verdadeiramente que a vida espiritual, ela só pode acontecer na pessoa de Jesus. Por isso que Paulo vai escrever a Timóteo e dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que nós não cremos que há outros mediadores ou mediadoras. Os irmãos entendem isso? Então, para nós, não é Maria a mediadora, ou os discípulos que são chamados apóstolos e depois santos, ou as pessoas que estão vivas nos dias de hoje, os pastores, os obreiros, as missionárias. Não, para nós só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Porque João 14:8 vai falar, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então Jesus falava sobre desta maneira, usava esta figura de linguagem. Lembre-se, a parábola do semeador, parábola da ovelha perdida. Jesus estava usando o quê? Uma figura de linguagem. Muito provavelmente eles estavam em um campo, e aí Jesus começava a olhar para aquela terra e começava a falar. Lembram que nós explicamos aos irmãos no domingo passado, quando Jesus fala com a samaritana, e ele usa também a figura de linguagem da água, sentado num poço, para se referir, para ter um assunto e levar a mensagem a ela. E nós falamos sobre uma palavra que nós chamamos de rapport, que é uma ponte que nós usamos para usar algo comum, mas revelar uma verdade espiritual e poder pregar o evangelho. Então Jesus se utilizava desta figura de linguagem, né? Então ele fala de pão, chamando a atenção para uma coisa que era comum, né? Se fosse aqui em Portugal, ele usaria outras figuras de linguagem. Usaria o bacalhau, falaria de outras coisas, o peixe, e aí traria o povo dentro desta maneira, chamaria atenção pelas coisas que são mais comuns. Sabe o que eu aprendo nessa manhã? É que Jesus era muito simples, irmão. Não era? E às vezes a gente quer complicar muito as coisas, mas Jesus era muito simples. Jesus não se preocupava com palavras bonitas, mas ele se preocupava em pregar aquela mensagem, a mensagem que fazia a diferença. Então, ele está falando através de parábolas. Eles precisavam entender aquilo naquele tempo, dentro daquele contexto. Então Jesus se refere a eles desta maneira. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, nós devemos lembrar que esta palavra, eu sou, ela foi usada lá em Êxodo 3:6, a partir do versículo 6, quando Moisés pergunta para Deus, que o encontra naquela sarça que ardia e não se consumia. Moisés pergunta, mas como eles vão crer, Senhor, que eu sou enviado do Senhor? Como eles vão crer que tu és Deus? E aí Deus vai dizer para eles, Moisés, diga ao povo, eu sou o que sou. Ou, dependendo da tradução, diga que o eu sou o enviou. Então Jesus está fazendo referência, alusão a este texto bíblico lá de Êxodo capítulo 3, para que eles lembrassem deste eu sou.
Lembra quando Jesus está no jardim? O Evangelho de João retrata sobre isso, fala sobre isso, que os soldados vêm prender Jesus e eles perguntam: quem é Jesus? E ele diz: eu sou. E todos caem no chão, atemorizados. É o que a Bíblia diz. Então ele está falando: eu sou. E está se referindo a ele na pessoa de Deus. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. E é por isso que a nossa verdade prática, ela vai explicar isso. Por que Jesus é o pão da vida? Porque só ele sacia a fome espiritual de todo ser humano. E hoje, nossa lição, nós vamos estudar sobre João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. E vamos dividir nossa lição em 3 partes. A primeira, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A segunda, Jesus desafia a fé dos discípulos. E a terceira, Jesus, o pão que desceu do céu. Então nós vamos aprender hoje dentro dessa didática e dessa perspectiva. Os irmãos estão animados aí? Aleluia. Não dorme não, viu? Vai dar certo, em nome de Jesus. Aleluia. Então nossa introdução diz: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, e ponham atenção nesta expressão, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Quem são essas pessoas? A multidão que havia se aproximado de Jesus para poder aprender aquilo que Jesus, ou pelo menos deveria ser assim, para poder ouvir os ensinamentos de Jesus. Só que hoje nós vamos entender ou discernir que esta multidão, na verdade, ela não queria o ensinamento de Jesus. Ela queria o que Jesus poderia dar a elas e não ensiná-las. E são duas coisas diferentes. O que Jesus pode dar é o que ele pode fazer. Então, pão, peixe, milagres, bênçãos. Só que Jesus estava interessado muito além, em fazer na vida deste povo coisas muito maiores. Eles queriam um Jesus, olhe para cá, que suprisse a carência social deles. Os irmãos entendem isso? Em provesse um alimento, curasse as enfermidades. Só que Jesus queria levá-los a um novo nível de entendimento, a salvação, que era muito mais importante. Porque Jesus sabia, e nós lemos, que o pão, o milagre e a bênção iriam saciá-los momentaneamente. Não resolveria um problema, traria a eles um efeito paliativo, momentâneo. E Jesus queria dar a eles a solução verdadeira e completa, a salvação. Então, a lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Você é dependente de Deus? Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então, irmãos, o foco da lição de hoje é nós entendermos que devemos depender de Deus não só quando tudo está bem, não só quando o milagre chega, não só quando a porta abre ou quando a provisão nos alcança, não só quando o nosso casamento está bem ou quando o nosso relacionamento com os filhos vai bem, mas que devemos depender dele em todo o tempo, seja com porta aberta ou seja com porta fechada, seja com bênção ou sem bênção. Quando você e eu fomos casar e participamos de uma cerimônia matrimonial religiosa, foi perguntado a nós assim, pelo menos mais ou menos dessa maneira: você aceita se casar com fulano ou fulana e promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença,
até que a morte os separe. O que você respondeu? Eu acho que sim, né? Porque casou. Mas o nosso, tem gente que se arrependeu, misericórdia, né? Mas não, agora só morrendo, né, irmão? Misericórdia. Tá? Nem vou falar nada, misericórdia. Mas nosso relacionamento com Deus é mais ou menos assim. E eu quero usar esse exemplo para os irmãos entenderem. É na saúde e na doença, irmão. E se Jesus não curar, tu vai deixar de ser crente? Não. Mas vocês conhecem pessoas que quando passam por enfermidades e não recebem milagres, deixam a fé. E se a porta não abrir, vai deixar de ser crente? Sim ou não? Não. Mas nós conhecemos pessoas que quando as portas não abrem, deixam Jesus. Então, nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento completo, pleno, verdadeiro, na alegria e na tristeza. Eu já orei assim, Senhor, eu falei para minha mulher, lá no altar, como diz o goiano, né, minha mulher, lá no altar, mas o meu coração pertence primeiro a Ti, na alegria e na tristeza, Senhor, na saúde e na doença, com bênção ou sem bênção, com milagre e sem milagre. Eu quero ser fiel, eu quero chegar no céu, até rimou, né? Dá para fazer até uma música aí, os irmãos anotem aí, vai ser uma bênção. Então, o que Jesus está querendo ensinar, e esta lição que o pastor Elienay Cabral, que já tive o prazer de ouvi-lo ministrar, e é uma bênção, ele tem o foco de nos ensinar, é que o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento que está na superficialidade da fé, no âmbito do que Ele pode nos oferecer, senão que nós devemos nos relacionar com Deus, e Deus se relacionar conosco mais profundamente, no sentido de nós querermos saber quem Deus é e servirmos a Ele por quem Ele é, e não por o que Ele faz a nós. Então, esse é o conflito entre a multidão e o conflito que conflita com Jesus. Porque Jesus não está preocupado com a fome do momento, no sentido de, em primeiro lugar, estar preocupado com isso. Não. Em primeiro lugar, Jesus estava preocupado com a salvação, com o entendimento deles. E é lógico que Jesus também se preocupa com a fome, tanto é que ele provê o pão para aqueles que precisavam. Ele não é insensível às nossas necessidades sociais, mas ele quer nos levar a entender que o nosso coração deve se voltar para ele em primeiro lugar, não por aquilo que nós podemos receber, mas principalmente por quem ele é e para onde nós devemos estar, que é na sua presença. Então, a palavra-chave desta manhã é vida, nesta lição. Então, ponto número 1, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O Evangelho de João relata um dos milagres mais impressionantes de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Tá? Lembrando os irmãos, aproximadamente 15.000 pessoas. A narrativa do milagre dos pães e dos peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, verso 1, João começa com a expressão, depois disto. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5. Aleluia. Então, esta multiplicação, ela acontece depois do capítulo 5, depois da cura do paralítico do tanque de Betesda, e Jesus sai da cidade de Jerusalém, procura um monte que era muito comum, e um dia nós vamos lá ver os montes lá, né, em nome de Jesus, sentar lá também, imaginar como seria se Jesus estivesse pregando, que coisa boa não seria, né? Está na beira do mar da Galileia, vai dar certo de nós irmos lá. Quem sonha ir um dia lá em Jerusalém? Então Jesus não quer dizer que ele subiu a montanha, como os legendários fazem, não. Ele subiu um monte, que talvez não seja tão elevado quanto imaginamos, mas um lugar suficiente para que ele pudesse estar de pé e ver a multidão. E
pregar esta mensagem àquela multidão. Então ele se assenta, a multidão se aproxima, mas a multidão vem com fome. E Jesus não é insensível à necessidade social deles. Jesus se volta aos discípulos, não para os tentar, no sentido de saber que eles são homens e não tem como fazer isso. Mas a Bíblia diz que Jesus os prova, que é diferente de tentação. A Paulo diz aos Coríntios que Deus a ninguém tenta, mas Deus prova. Então são duas coisas diferentes. Então Jesus se volta a Filipe e diz: Filipe, dá-lhe voz de comer. E aí o irmão Filipe fica preocupado. Como é que nós vamos alimentar uma multidão de 15.000 pessoas aproximadamente? Imagina Jesus chegar no culto, a multidão está aqui, e ele olhar para você e dizer: meu filho, dá um jeito aí. Irmão, é desafiador, não é? Chega na casa da irmã Alice, 15.000 pessoas faltando uma camiseta, e diz: irmã Alice, faz 15.000 camisetas aí para nós. Difícil, difícil. Só que Jesus estava provando os discípulos. E agora, ele vê o que está no coração dos discípulos, eles vão perder tempo fazendo as contas, mas tem um menino com 5 pães e 2 peixes, que entrega os pães e os peixes nas mãos de Jesus. Jesus agradece e multiplica. Ordena que se assentassem, se ordenassem, ordena que todos comam. Isso é maravilhoso, irmão. Esse texto bíblico, ele nos ensina lições tão preciosas. Por exemplo, uma delas, que na nossa insuficiência, a provisão de Deus se manifesta. Só que é na nossa insuficiência. Deus nunca vai nos abandonar. A questão é nós entendermos que a nossa provisão está verdadeiramente nele. E quando nós colocamos a nossa insuficiência nas mãos dele, ele é poderoso, como disse Paulo aos Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Então, quando nós colocamos tudo nas mãos de Jesus, as nossas insuficiências se convertem em provisão, em socorro. Ele sabe fazer. Então, tudo está ordenado, o milagre acontece. Ponto 2, o milagre. Como o único milagre mencionado nos quatro evangelhos, o evangelista João procura a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Então, esse milagre, ele é diferente dos demais, porque Jesus aqui não está curando ou libertando alguém, ele está multiplicando. É diferente, trabalha uma questão diferente, a área não da necessidade física ou espiritual, mas a área social, a provisão, o alimento. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens, crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Então aqui João está revelando o poder de Deus, criador, que tem poder de pegar 5 pães e multiplicar para muito mais que 15.000 pães. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles comeram até que se saciaram. Irmãos, se nos dias de hoje temos pessoas que com um pão não se saciam, né? Eu lembro do meu irmão, foi tomar café da manhã, comeu 8 pães. Eu me escandalizei. Digo, meu Deus, o devorador tomou conta dele. Mas tem gente que come, irmão. Eu morei numa escola missionária 1 ano. Eu me escandalizei demais. Eu via gente que se servia 6 vezes. Eu levantava a mão e dizia: Senhor, repreende o inimigo que está na barriga desse homem. Mas, olha o que a Bíblia diz, que eles comeram até que se saciaram. Lembra antigamente quando a gente ia fazer uma visita na casa de alguém, ou ia na casa da avó, do vô, e a mãe da gente olhava para a gente e falava assim: não come demais, controle, pelo amor de Deus, não passa vergonha na gente. Tá?
O que Jesus está nos ensinando aqui é que ele não fez isso. Ele disse, vocês vão comer agora até encher, como diz o bom goiano, eu acho que isso é coisa de goiano, né? Encher a barriga, né? Mas tem uma outra palavra que eu não sei se é bonita ou feia, por isso eu não vou dizer, tá bom? Depois eu pergunto para os irmãos. Isso, pandu. Então encher o pandu, encher a barriga, se saciaram. Então o milagre que Jesus fez saciou a multidão, a necessidade da multidão. Então Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe. E como falamos no começo do culto, no tempo certo ele chega e no tempo certo ele provê. Então este milagre revela não a cura e a libertação, mas o poder criador de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então este milagre ele é diferente dos demais. Ponto 3. Qual era o interesse da multidão? E aqui é bom nós atentarmos para isso. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Olhe para cá. O evangelho nunca será substituído pelas coisas que ele produz. O evangelho, a essência, a mensagem das escrituras, as boas novas da salvação, nunca será substituído, suplantado, tomado por aquilo que ele faz em nós. Os irmãos entendem? Por exemplo, nós fomos alcançados pelo evangelho. Nós entendemos o que Jesus diz, que melhor coisa é dar do que receber. Paulo também vai falar sobre isso. Nós entendemos, por exemplo, temos as nossas primícias, ajudamos famílias, mas essa ajuda, este alimento, nunca poderá substituir o alimento espiritual que é a mensagem do evangelho. Para nós que somos cristãos bíblicos, ou pelo menos que desejamos ser a cada dia, o evangelho é prioridade, meu irmão e minha irmã. A necessidade espiritual ela é prioridade. Eu conheço igrejas que se enchem, porque colocam um monte de cesta básica no altar, e aí promete às pessoas que se elas virem ao culto, e elas estarem aqui no final do culto, vai poder levar o alimento, e eles têm as igrejas cheias assim. Só que nós entendemos que se o evangelho não tem poder em nós, a cesta básica não vai ter efeito também nenhum. Não é que nós não vamos ajudar, não é que uma cabaz não é necessária para socorrer alguém que precisa, não é isso. Mas que a prioridade para nós cristãos é a mensagem do evangelho. Porque Paulo disse aos Romanos, o evangelho é o poder de Deus que opera em nós para a salvação. Ele nos liberta, ele nos lava, ele nos cura por completo, nos faz viver uma nova história. Então Jesus percebe que esta multidão não está seguindo ele pela mensagem, mas pela necessidade. E aí eu lhe pergunto, nós estamos seguindo Jesus? Nós estamos seguindo Jesus pelas nossas necessidades ou pelo evangelho de Cristo? O nosso cristianismo se enraiza, se fundamenta, se alicerça no que eu preciso ou no que você precisa, ou na mensagem de Cristo através da palavra de Deus? Onde está fundamentado o nosso cristianismo? Porque se nós seguimos Jesus por aquilo que ele pode suprir em nós, nós estamos seguindo um caminho de engano. Temos roupa de crente, aparência de crente, mas o coração não é um coração que tenha motivação correta. Irmãos, nós estamos aí na campanha das cadeiras, aleluia, e Deus vai nos abençoar, e nós vamos melhorar aqui, vai ter mais conforto, acomodação para receber os irmãos, só que esse não é o nosso propósito principal. Olhe para cá, claro que vamos cuidar dos irmãos, aqui nós temos cadeiras confortáveis, no meu entendimento os irmãos têm que ter também, tá bom? Agora sim, a mensagem do evangelho
não pode ser menor que isso. Não pode perder o interesse por causa destas coisas. O que Jesus faz não pode substituir quem Ele é para nós. A questão é, qual é a motivação do nosso coração? A palavra motivação vem da mesma raiz de motor. O motor de um carro, o motor de um barco, o motor de um avião. Aquilo que move, que traz potência, que dá a propulsão necessária, né? a força necessária para que possa se locomover, andar, funcionar. Qual é a nossa motivação? O que nos move? As nossas necessidades ou o Evangelho de Cristo? O que eu preciso ou quem Jesus é? Uma coisa que nos leva a pensar profundamente. Não precisa responder, mas reflita sobre isso. Porque muitos estão seguindo Jesus por causa dos pães, por causa das curas, mas esqueceram que Cristo deve ser seguido por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Tem até um versículo na Bíblia, João capítulo 2, eu não lembro se é o 25, deixa eu procurar aqui rapidinho. João capítulo 2, a Bíblia vai dizer, olha o que diz o versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O que os versículos estão dizendo? Só isso, que Jesus conhece o coração do homem. Ele sonda, ele esquadrinha, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o que está aqui. Então ele sabe qual é a nossa motivação. Ele conhece o porquê estamos aqui, o porquê fazemos o que estamos fazendo. Ele é o único que pode nos curar aqui. Por isso que antes de fazer, nós temos que ser. Porque se nós fazemos sem sermos, nós estamos servindo por necessidade pessoal e não pelo propósito do Evangelho. Os irmãos entendem isso? Agora, quando somos de Cristo e servimos a Cristo, nós estamos dizendo, não sirvo porque estou bem, estou mal, porque preciso ou deixo de precisar. Eu sirvo porque eu entendi quem é Jesus na minha vida. Aleluia! Então, olha o que diz o segundo parágrafo do ponto 3. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais o pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas o alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. João 6:27. Então Jesus confronta a multidão. Para mim, um dos sermões mais impactantes de Jesus. Se vocês não comerem da minha carne, João capítulo 6, Jesus vai falar sobre isso, e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E o João 6,66, o 666, olha o versículo aí da apostasia, coloque aí, olha o que diz o versículo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andaram com ele. Então, peraí, ouvindo a mensagem do Evangelho, discípulos de Jesus tornaram atrás? Sim, porque não queriam o Evangelho da transformação, mas o Evangelho da necessidade. Então isso, irmãos, é uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje. Como igreja, se nós não proporcionamos, igreja nos termos gerais, né? Se nós não proporcionamos entretenimentos, as pessoas não permanecem. E aí começa a colocar um punhado de coisa aí na igreja. Fumaça, umas coisas aradas aí. Eu lembro do vídeo do cantor Denilo Marçal cantando aquele hino. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. E aí o irmão solta a fumaça e ninguém vê o irmão mesmo. E todo mundo começa a rir no culto. Não via mais. Mas começamos a inventar muitas coisas. Por quê? Porque o foco é suprir a necessidade que está aqui no coração da pessoa. Mas nós fomos chamados
para viver uma vida que glorifique a Deus e obedeça aos ensinos de Jesus Cristo. Então, tudo que se afasta do Evangelho, da palavra de Deus, é algo que nós devemos também nos afastar. Irmãos, entenda o que eu vou dizer. Tem muitas coisas nas nossas liturgias evangélicas que são feitas para suprir a necessidade das pessoas. Tem coisa que não é bíblica, mas foram colocadas aí para suprir uma satisfação. Então nós temos que separar. Lembra o que eu tenho falado aos irmãos? O que é liturgia, o que é costume e o que é bíblico. O que é litúrgico e o que é costume é flexível, porque é aqui, mas em outro lugar não é. Então, se é pecado, tem que ser pecado em todo lugar, em todo tempo. Se é pecado, é pecado. Pecado não se negocia, não se barganha, não se dialoga. Nós não podemos negociar o que é a palavra de Deus. Amém? Então, nós não podemos viver umas liturgias e costumes que suprem a necessidade do homem. Nós temos que focar na necessidade do Evangelho, que nos transforma. Porque por muito tempo nós pregamos mais os rituais e os costumes que a própria palavra de Deus. E nós temos que entender, nada substitui o Evangelho. Lembra das 5 solas do protestantismo, né? Solo Dio, solo la gratia, solo la fé, mas também diz solo la escritura. Só é a escritura, só a palavra de Deus é suficiente para nós. Então nós entendemos isso. Os irmãos entendem isso? Então a palavra de Deus está acima do que o pastor Marcelo acha. Se o que eu acho vai contra as escrituras, eu tenho que ficar com as escrituras. Então você vai ler a Bíblia e vai dizer: Senhor, me dá um coração que ame a tua palavra. Me dá um coração que, mesmo contrariado pelas escrituras, deseja vivê-la e amá-la e praticá-la todos os dias. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos que se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Um exemplo: se nós tivermos 2 cultos aqui na igreja, terça da palavra e quinta da revelação, qual culto você acha que vai ter mais gente? Nós cremos em revelação, irmãos. Cremos nos dons espirituais e que eles estão em vigor no dia de hoje. Só que foi criada uma cultura em que algumas coisas são mais importantes que outras. E aí entra no que nós estamos falando, para suprir as necessidades das pessoas. Eu fui num culto que terminava a palavra e tinha revelação para todo mundo. Deus me disse que tem alguém aqui que tem dor de cabeça. Eu pensei, meu Deus do céu, uma igreja desse tamanho aqui, vai ter. Deus me disse que tem um homem aqui dentro que não crê na revelação. Digo, sou eu, Pai, me ajuda. Entendeu? Irmão, uma coisa é o Espírito Santo, que é livre para operar e fazer o que Ele quiser. E que nós possamos dar sempre liberdade para Ele operar. E que Ele fale, que Ele tenha essa liberdade. Outra coisa é nós usarmos o dom espiritual para substituir as Escrituras, que é errado. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. E que Deus nos dê a graça de nós termos a palavra e termos os dons espirituais. Termos a Escritura gerando em nós o fruto e termos os dons espirituais do nosso meio, mas não que as coisas que são secundárias ou terciárias roubem o que é prioridade, que são as palavras, as Escrituras de Deus no meio de nós. Amém? Então nós temos que entender, hoje muitas coisas estão sendo criadas por causa da necessidade humana e não pela necessidade espiritual de suprir aquilo. Por isso que nós temos tantos ensinos, palavras voltadas para os homens e as mulheres. Você é o centro do coração de Deus. Como é que é? Você é tudo. Jesus que te criou, você é a coisa mais linda que existe. E aí, é claro que nós somos lindos, cada um da sua maneira, na sua beleza exótica, né? Sua mãe disse que você é bonito, acredite nisso o resto da sua vida, irmão.
Agora, que nós somos o centro de tudo é errado. Que as nossas necessidades devem ser supridas e somente elas é errado. A principal coisa na vida do cristão é a necessidade do evangelho, da palavra de Deus. Estou falando alguma coisa fora da palavra de Deus? Então nós temos que entender, há muito interesse no pão e pouco interesse nos ensinos e na palavra. E nós temos que nos voltar a Deus para dizer: Senhor, eu não quero só o que o Senhor faz, eu quero o que o Senhor é na minha vida. Eu quero servir porque eu tive um encontro contigo e não porque o Senhor me deu alguma coisa, tá bom? Então nós devemos entender estas coisas. Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar a alma delas. A presença de Deus, o Espírito Santo, o encontro verdadeiro com Ele, a experiência do novo nascimento, a salvação em Cristo, a alegria da salvação. Então, meus irmãos, nós devemos entender estas coisas e devemos lutar para que a palavra de Deus não se perca, não se perca. Isto é viver um evangelho maduro. Sabe como é que nós vamos medir a nossa fé? Vou lhe fazer uma pergunta que vai lhe ajudar a entender. E se Deus não te desse mais nenhuma bênção, você continuaria sendo fiel a Ele? Aí revela a nossa fé. E se não tivesse mais nenhuma porta aberta, só porta fechada, você continuaria sendo crente? Porque isso revela o nosso nível de maturidade no Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é promessa de político. Não é promessa de homens que querem suprir uma necessidade humana. O Evangelho é o poder de Deus que nos liberta do pecado e nos salva espiritualmente. Nos transforma, nos faz viver o reino de Deus aqui na terra. Sim, tem bênçãos para nós? Tem, mas nós não vivemos em função delas. Elas vêm atrás de nós. As bênçãos são consequências de uma vida que entendeu que Cristo é tudo e que nós precisamos manter nossa comunhão com Ele. Aleluia. E aí, ficou triste? Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Sim, minha irmã, fale no micrófono, por favor. Paz, Senhor, igreja. Naquilo que o pastor acabou de dizer, eu senti que agora, nesta semana do apagão, foi um pouco isso. Então, eu confesso, não vou ser hipócrita, que também fiquei um bocadinho atarantada. Mas eu estava preparada para 72 horas, que foi a primeira notícia que existiu, que começou a aparecer. E eu disse: Senhor, 72 horas ainda dá para suportar, na boa, tranquilinho. Mas mais que isso, não. Mas viu-se, inclusive crentes, que até postaram nas redes sociais, crentes que nós conhecemos, que desesperaram na totalidade. Ou seja, quando Jesus fechou uma porta, que foi o apagão, né? O povo ficou todo preocupado. E agora? E como é que vai? O meu marido, como é que vamos comer? Eu, calma. Mas não confessa o pecado dele. Fazemos a fogueirinha e dá tudo certo. E deu certo, pastor. Amém. E deu certo. Aí vem a nossa falta de fé, né? Ou seja, a porta fechou e agora? Como é que vai ser? Então nós devemos refletir, e este dia que se passou deve ser para nós refletirmos cada vez mais e como é que está a nossa fé na realidade. Ficamos tranquilinhos, calminhos ou ficamos aflitos, ansiosos? Porque não é isso que quem tem fé deve ficar a confiar em Deus, porque sim, Deus é o Deus da provisão de tudo. Então Deus vai prover, e tanto que proveu que às 9 horas da noite estávamos com luz. Glória a Deus. Né? Então temos que dar glória a Deus por isso. E confiar. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Então, irmãos, irmã Alice, é isso aí. Esse momento revelou também o que estava no coração de muitos, né? E que Deus nos dê graça para nós entendermos o que a Bíblia, as coisas que a Bíblia fala. Que daqui para frente, irmão, não vai melhorar muita coisa. Só vai apertando, vai estreitando para nós. E que Deus nos dê graça e nos ajude. Então, tópico de número 2.
Jesus desafia a fé dos discípulos. Primeiro tópico nós aprendemos sobre Jesus, a multidão e o milagre. E agora vamos falar sobre Jesus desafiando a fé dos discípulos. Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Uma designação específica para uma localidade deste monte? Não sabemos. Tal como em toda a região montanhosa, havia umas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte, assentou-se com seus discípulos e, a partir dali, o Senhor avistou a multidão que se dirigia ao seu encontro. Olha que coisa linda, né? Jesus avistou a multidão. Jesus se preocupa também com as nossas necessidades. Só que elas não são prioridade. Os irmãos têm que entender bem isso. Prioridade é a necessidade do Evangelho. Ele provê, nos cuida, mas todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Então Jesus vai usar aquela situação, aquela circunstância para ensinar os seus discípulos. E Jesus é especialista em usar situações para nos ensinar. Como a irmã Alice acabou de dizer, nos ensinar muitas coisas. Nos ensinar coisas que devemos deixar de fazer e coisas que devemos fazer. E Ele sempre está nos ensinando. Ponto 2, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. A lógica humana não iria servir, o dinheiro humano não serviria. Olha o que a Bíblia diz a respeito do tempo. O tempo era avançado, o lugar era deserto e a multidão era grande. E os discípulos não tinham dinheiro, não tinha oferta, não tinha dízimo, não tinha nada, varão, para comprar aquela comida. Não seria suficiente. E agora, a parte humana não poderia suprir. E agora Jesus está ensinando os discípulos que o esforço humano vai ter momentos que ele não será suficiente. Mais para frente um pouquinho, aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Os irmãos estão acompanhando aí? Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Uma lição de provisão. Os discípulos, ponto 3, os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo o seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio das suas mãos realizou um milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até saciar. Não teve limitação na comida, comeu até encher bastante a barriga. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam. Vou ler de novo, só para os irmãos gravarem isso. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Alguns anos atrás eu li um livro que é uma biografia de um pastor da Guatemala. E ele contava naquele testemunho da sua biografia que um dia ele se deparou numa situação onde ele não tinha dinheiro para o aluguel, ele não tinha dinheiro para comprar comida para os filhos, a esposa fazia faculdade, ele não tinha mais o dinheiro também, não tinha nada. E ele saiu para caminhar e o Espírito Santo falou com ele, olha para o Bob. E aí quem era o Bob, irmão? Bob era o cachorro da rua, que morava ali, não tinha casa, mas ficava na casa de todo mundo. Cada um dava comida, cada um cuidava um pouquinho do Bob, que era o cachorro, né?
E aí o Espírito Santo falou para ele: onde o Bob dorme? E eu disse: Senhor, o Bob dorme um dia na área da minha casa, outro dia na área da casa do vizinho. Onde o Bob come? O Espírito Santo perguntou. Come um dia lá em casa, outro dia na casa dos vizinhos. E aí o Espírito Santo falou para ele assim: se o Bob come e dorme, você também vai comer e vai dormir. Os irmãos entenderam? Se ele provê até para os animais que não têm dono, o que dirá nós que cremos no poder dele? Quem aqui já viveu experiência de cuidado de Deus, provisão de Deus? Irmãos, assim, pela misericórdia de Deus, a gente vive algumas coisas e desejamos viver muito mais. Mas de pensar assim, meu Deus do céu, com vontade de comer uma rapadura. E aí Deus vai lá e usa alguém para levar uma rapadura. Misericórdia. Chega a dar água na boca, né? Só quem gosta de rapadura vai entender esse mistério. Pé de moleque. Como é que é? Maniola. Quem já comeu maniola, que é um docinho? Ei, meu Deus. É quebra-queixo. Meu Deus. Mandolate. Aleluia. Então, não vou falar mais, né? Senão pode falar de buchada, churrasco, né? Muita coisa, mas deixa quieto. Os irmãos já vão. Então, ele provê, meus irmãos. Deus, ele cuida. Você crê que Deus provê? Eu lembro do testemunho do pastor José Satírio dos Santos, que é um missionário que já está há 50 anos na Colômbia, brasileiro. E Deus enviou ele para lá, ele teve que passar no meio da selva. Vocês, um dia, eu vou tentar mandar o testemunho dele no grupo da igreja para os irmãos ouvirem. Meu sonho é trazê-lo aqui. Ele é uma lenda dos missionários que estão por aí. Eu tenho alguns livros dele muito bons, onde ele conta esse testemunho. Viu? José Satírio dos Santos. Irmãos, eles cruzam a selva ali da Amazônia, sentido Colômbia, subindo. Ele, a esposa e 3 crianças. Enfrentando isso lá na década de 70, os irmãos imaginam. E Deus vai dirigindo ele, não tem como ir. Daqui a pouco aparece um barco. E Deus vai falando com ele, ele vai indo. E os animais vão passando e não tem comida. E aí ele diz que o cardápio era arroz com batata, depois batata com arroz. E diz que um ovo dava para comer para todos. Eles faziam na língua hispana chamamos, aqui diz tortilha, existe isso, né? Tortilha, a tortilha, né? E eles faziam aquilo, e como Deus foi provendo, cuidando, ajudando. Hoje, eles têm mais de 60 mil membros na igreja. Sabe o Deus que provê, que cuida. E aí quando eles estão em vários países, Deus fala para ele: você é o meu missionário da selva, José. E aí Deus vai lembrando ele de tudo que ele passou. Do mesmo jeito que eu cuidei de ti na selva, eu continuarei cuidando todos os dias. Aleluia. Deus, ele provê. Só que nós temos que confiar e descansar e depender dele. Eu muitas vezes sou tentado a comprar alguma coisa que precisa, né? Que às vezes o colarinho da camisa, os irmãos usam, a roupa estraga. E aí está naquela tentação, mas vou ou não vou, mas o dinheiro está na conta, como é que faz? Não vai fechar o mês se comprar. E aí Deus colocar paz no coração, digo, vou usar o que dá, Deus é que vai prover. E quantas vezes chegar num culto, ou chegar em um determinado lugar para pregar, pessoas que nem sabem, está lá a bênção te esperando. Deixar Deus cuidar, deixar Deus prover. Eu acho que eu fiquei uns 8 anos sem comprar um sapato, irmão. Uns 5 anos sem comprar um perfume. Não é só porque não tinha dinheiro, mas porque Deus ia provendo. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus cuidar de você. Ele conhece a sua necessidade. Hoje nós temos crentes que são consumidores compulsivos, que compram, coisa que nem vai usar. Às vezes o irmão e a irmã parece mais uma centopeia que uma pessoa humana. Tem 500 pares de sapato lá, e tem outro irmão às vezes que não tem, está precisando. Ele provê, tem coisa, e eu vou dizer isso porque Deus me dirige a isso. Tem coisas que Deus te dá que não são para você. Tem coisas que Deus vai te dar para você abençoar alguém. Então ore e diga: Senhor,
o que eu tenho, não é para orar agora não, ore depois lá na sua casa, tá? Mas o que eu tenho aqui que não é meu, que o Senhor me deu para abençoar alguém, e quem é a pessoa que eu tenho que abençoar? Deixa Deus te dirigir, irmão. Lembra da manhã da generosidade, que eu já falei aos irmãos que nós fazíamos lá em Oviedo? Você vai orar para Deus colocar alguém na sua mente. E todo dia da Santa Ceia, nós vamos ter um momento depois do culto, onde você vai entregar o presente que Deus lhe mandou entregar. Irmão, quantos testemunhos. Eu orei por esse calçado, eu orei por um perfume, eu orei por um chocolate. E aí a pessoa recebia. E não tinha nome sorteado, não tinha nada, era o Espírito Santo que conduzia. É bênção de Deus. Que Deus volte a dar a nós esse sentimento de poder abençoar os irmãos. Não só quando alguém pede ou tem uma necessidade urgente, mas que Deus possa ser livre de ministrar no nosso coração, porque Ele é aquele que provê. Ponto 3, e nós vamos partindo para o final. Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multidão dos pães e peixes, da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e 6:24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social e desejava um líder que satisfizesse suas necessidades materiais. Então o entendimento da multidão era um Jesus político. E olhe para cá que nós já falamos 500 vezes, mas vale a pena falar de novo. Eles queriam um Jesus que alimentasse eles e que libertasse ele da escravidão dos romanos, porque Israel naquele tempo estava sob servidão romana. Então, Jesus vai tentar ensinar aquele povo e ensinar a nós que ele não veio para nos libertar dos maus políticos ou ser um Jesus social. Ele veio para cumprir um propósito espiritual, a libertação da nossa alma e a salvação dela. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Jesus é aquele que nos sacia. Jesus é aquele que nos enche, nos preenche, nos traz sentido. Ponto 2, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Senhor Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que identificam esta identidade divina. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Jesus estava ensinando a multidão que ele era diferente do maná. Eles tinham que comer o maná todo dia, eles tinham que comer pão todo dia, mas que ele era o pão da vida, que aqueles que tivessem um encontro verdadeiro com ele, como todos nós desejamos ter e continuar tendo este encontro verdadeiro, não terá mais necessidade aqui, dentro da sua alma, porque terá uma satisfação que é plena, a paz do Espírito que excede todo o entendimento, a alegria do Senhor estará dentro de nós. Então, Jesus estava querendo ensinar para eles que não adiantava eles quererem o pão da terra se eles não tiverem o pão do céu.
que não serviria às suas necessidades sociais, físicas serem supridas, se suas necessidades espirituais não fossem supridas. Ponto 3, para nós terminarmos, o que é comer pão? Observamos a mudança de palavras de Jesus ao passar do pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. João 6,51. Mais tarde o apóstolo Paulo faz uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então Jesus, ele começa falando do pão que desceu do céu e termina falando aquele que não comer do meu corpo. Jesus agora está falando sobre o sacrifício. Jesus não está mandando os cristãos serem carnívoros. Está claro, irmãos? É lógico. Isso é uma figura de linguagem, uma metáfora. Jesus está dizendo e ensinando a respeito da comunhão, que eles deveriam ter uma comunhão verdadeira, uma comunhão plena, que só poderia ser obtida através do sacrifício da cruz de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Então ele está falando sobre a importância de termos uma intensa comunhão com Ele. Os irmãos entendem isso? Então isso significa comer do pão. Por isso que nós participamos do corpo em memória do Senhor. O corpo e o sangue em memória do Senhor. Isso é o símbolo de uma coisa que na vida de um cristão deve ser diária, verdadeira. Não o ato da Santa Ceia, mas o significado dela em nós, ter comunhão verdadeira. Lembra que na Santa Ceia nós temos o costume de pedir perdão uns pelos outros, um para os outros? Porque nós temos a consciência. Não podemos participar da Santa Ceia tendo problemas mal resolvidos com os irmãos. Porque nós fazemos isso em memória do Senhor, mas também para termos comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Só que quando nós amadurecemos na fé e participamos do corpo de Cristo verdadeiramente, comemos deste pão, deste corpo, temos comunhão, isso não é só na Santa Ceia. Isso é uma coisa diária. Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7? E aí Jesus vai dizer: meu querido, não ponha limite onde não tem. 70 vezes 7. E aí tem gente que vai lá fazer a conta, 749. Não é 749 vezes, irmão. Isso é uma figura de linguagem, uma metáfora, um exagero para dizer que é todos os dias, todas as vezes que for preciso. Então, nós temos que aprender, e aprendemos nesta lição, meus queridos irmãos e irmãs, que nós não podemos viver a vida em função das nossas necessidades pessoais, mas que fomos chamados para viver em função das necessidades espirituais. Não podemos viver um cristianismo focado no pão da terra, naquilo que Deus pode dar a nós enquanto estamos aqui, mas que Deus nos dê a graça de vivermos em função do pão do céu, o pão da vida eterna, em função do pão da vida que é Jesus. Feche os seus olhos mesmo sentados, eu quero orar com vocês. Pai, aprendemos nesta manhã que Tu és o pão da vida. Estende as Tuas mãos sobre nós. Aprendemos nesta manhã, Pai, que Tu queres que nós vivamos em função do pão dos céus, o que é espiritual, o que é o Senhor, e não as coisas que o Senhor pode dar e oferecer a nós. Nos ajude a entender, nos ajude a vencer os bloqueios
dentro do nosso entendimento, as fortalezas da mente, o que impede que o Evangelho de Cristo, o Evangelho bíblico, entre, opere e faça morada. Ajuda-nos a entender que a terra é passageira, mas que o céu é eterno e é uma realidade para nós. Ajuda-nos a entender as verdades espirituais de maneira simples, ao ponto de entendendo para que possamos vivê-la. É isso que eu oro, é isso que nós oramos. Nos leva a tua palavra a cada dia e principalmente a uma comunhão saudável com o Senhor. Assim nós oramos e pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém.